Oi, torcida do Vascão, sou a Viviane, e vim trazer mais um giro de notícias do Gigante da Colina. Mas antes peço sua ajuda, deixando seu like e se inscrevendo no canal para fortalecer o nosso trabalho. Feito isso, obrigada, um beijão pra vocês, vamos para as notícias. O Vasco está finalizando a preparação para a partida de amanhã, o jogo contra o Atlético Paranaense da Marcinha. Um beijo para Marcinha. A partida ganhou ainda mais rivalidade após a vitória do Cruz Maltino no início da semana pelo Brasileiro. Rodou. Uma virada que confirmou a boa fase do Vasco antes dos confrontos decisivos na Copa do Brasil. E ainda mais diante da torcida, que tem sido um fator diferencial quando se trata de jogos em casa. Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu apenas uma vez em São Januário, na derrota para o Criciúma por 4-0. Desde então, em 10 jogos, são 6 vitórias e 4 empates. Com isso, o técnico Rafael Paiva ainda não sabe o que é perder em casa. Em busca de mais uma etapa na Copa do Brasil. E aí, Pedrosa? Que ficou um climão quente, né? Eu tava olhando, sabe o que ontem? Sim. Eu achei até muito interessante. Eu não sei se vocês viram. Eu tava olhando o Instagram do Betinho. O Instagram do Betinho. Eu fui lá. Sim, eu tô ali pra trabalhar. E é verdade, assim, é verdade demais. Você trouxe esse ponto ontem aqui no nosso debate em relação ao olhar do funcionário. Ele, a segurança, entrou para defender o Piton. O Piton tomou um soco no meio do jogo, né, Pedrosa? Eu conheço o Betinho já há muito tempo, porque ele é segurança do Vasco há alguns anos. Como eu cubro o Vasco desde 2017, eu já tive contato com ele algumas vezes. Sempre foi um cara dócil, um cara gente boa, um cara elegante, que sempre recebeu todo mundo bem. Então ali, quando a gente fala sobre a demonização do Betinho, é justamente porque ele é o lado mais fraco da corda. Verdade. Você acha que vão criticar o jogador, vão criticar os profissionais envolvidos no futebol, vão criticar o segurança que foi fazer seu trabalho. Então eu acho completamente descabido o que fizeram com o Betinho. Repito, eu não defendo o que ele fez depois de ter entrado na confusão e tudo mais, mas ele foi ali defender o jogador do Vasco, que era o Lucas Piton. Mas depois veio o povo todo em cima dele. Exatamente, mas por quê? O que ele ia fazer? Porque ele empurrou o Coelho do Atlético Paranaense para tirar o Lucas Piton. Só que tem que lembrar que o Coelho já estava tentando bater no Lucas Piton desde o momento que o jogo estava rolando. Então, assim, o Betinho, sem dúvida alguma, ele é o menos culpado dessa história toda. Verdade. Porque ele foi fazer o trabalho dele, e aí os caras foram crescer pra cima dele, e ele ficou lá. Tanto que os jogadores do Vasco tentaram tirar, mas na hora ali também ninguém tem sangue de barata, Não, né? é verdade. Então, assim, o Betinho, cara, ele virou ídolo da torcida do Vasco, É tá? mesmo, é? Todo mundo ficou brincando, Betinho, linha de frente, tal. Então, assim, ninguém aqui apoia a violência, Olha mas aqui. nesse caso, a gente vai defender o Betinho. Você viu o Praxedes no Trelelê? Tu viu? Eu Você vi o viu o Betinho. Praxedes no Trelelê? Falei, gente, o que o Praxedes tá Mas fazendo foi aí? esse o motivo da briga. O Betinho assiste ao nosso programa? Provavelmente. Ele deve assistir, né? Betinho, hoje no treino de boxe eu me inspirei em você. Eu virei pro meu professor e falei, quero gingar igual o Betinho. Bem demais, Betinho. Brincadeira essa Betinho parte. viu assim, ó, o Praxedes tá voltando. Aí ele falou, Não, aqui, gingou bem, tá? é brincadeira. Tem habilidade. É brincadeira. É que a galera ficou brincando com isso, né? A briga começou depois Mas que a ele diretoria... tava lá no Trelelê. Ele jogou, gente. Não, mas ele tava lá no Trelelê, poderia ter Exato. saído. Pô, mês passado ele tava com o Betinho, né? E essa Não só provocação com o aí... Betinho, né? Com outros jogadores também. Fala, Essa Pedrosa. provocação que estão dizendo é que o Atlético Paranaense divulgou uma nota repudiando A o que gente tem tinha tudo aí. acontecido. Vamos ver, Pedrosa? Enfim, criticou a segurança de São Januário. Primeiro, o e tudo mais. Atlético vem a público esclarecer que, ao contrário do que foi noticiado pelo portal Globo Esporte, nesta terça, o presidente Mário Petralha não foi contatado pelo Vasco da Gama após o acontecimento da partida, né? O clube também manifesta o seu repúdio em relação às precárias condições de segurança do estádio São Januário no jogo de ontem, que não foram compatíveis com o porte da partida que foi disputada. O Atlético Paranaense espera que as devidas providências sejam tomadas para que a garantia de segurança de todos no próximo jogo, válido pela Copa do Brasil. Qual foi o momento que teve uma segurança precária? Foi esse momento da briga. O Vasco respondeu Mas essa foi a nota primeira aí. vez que A tive gente uma não briga, tem- uma confusão depois de um jogo? Não, claro. Aí a nota do Vasco. Ué, qual foi? Eu não tô entendendo. Aí o Vasco, a quem interessa nivelar por baixo a próxima fase decisiva da Copa do Brasil para situações fora de campo? A quem interessa criar um clima de guerra antes do próximo jogo? Ao Vasco importa que a virada de ontem foi conquistada em campo, onde o time mais uma vez superou seus limites, mesmo em um jogo com a arbitragem cometendo inúmeros erros. A arbitragem do próximo jogo sim nos preocupa. Não queremos ser beneficiados, mas exigimos que não aconteçam erros que afetem o resultado da partida. Não nos preocupa a segurança em São Januário, porque basta ver as imagens do último jogo e ver quem iniciou a confusão.
repudiamos qualquer tipo de violência, principalmente aquela que deu início à reação que aconteceu na sequência. O Vasco está concentrado integralmente na próxima partida. E é verdade, a gente viu uma confusão dentro de campo, ficou por ali um trelelê que começou com o jogador do Atlético Paranaense, a gente não viu invasão, torcida quebrando coisa, a gente não viu nada disso. A gente viu um trelelê, Vene, que já vimos, infelizmente, mas já vimos. Quantos anos você tem de futebol? Quantos anos você já não viu aquele esquenta ali depois do jogo? Não que isso seja bacana, não que isso seja legal e nem natural, mas acontece. Fernandinho. Isso não quer dizer que o estádio não tem segurança e que tem que tomar uma punição. Se a torcida do Vasco tivesse invadido, dado uma confusão, aí beleza, aí a gente tem que pensar, gente, como aí? Não pode, tem que ter uma punição. Agora, pra esse estrelelê aqui, quantas vezes a gente já não viu isso aí no futebol, Venê? A verdade é o seguinte, isso está acontecendo, essa repercussão está acontecendo por causa do Betinho. Brincadeiras à parte, é por causa disso. Perfeito. Porque muita gente está criticando o Betinho, mas o Pedrosa mencionou isso aqui muito bem. Não adianta você crucificar apenas o segurança. Quer fazer a corda arrebentar para o lado mais fraco? É muito fácil fazer isso. Porque os jogadores do Atlético Paranaense também têm que ser criticados. Olha a postura deles. Se a gente, o próprio Atlético tem que criticar os jogadores dele. Você faz, olha, o Atlético muito bolo e, sei lá, 4 caras do Vasco tentando tirar o Betinho, defender, porque tava todo mundo em cima dele. Só que essa galera aqui tava quente. E você vê o Léo Jardim separando, você vê os caras do Vasco meio que separando. Mas se você olhar a figura com completo, você olha, a maioria é o quê? Do Atlético Paranaense. A minha preocupação é o jogo de quinta-feira, de verdade, assim. E eu falei isso aqui ontem. Mas olha só, vamos fazer uma coisa. Eu acho que os jogadores do Vasco e os jogadores também do Atlético Paranaense, mais do que isso, eles têm que amenizar esse clima. Mais do que isso, torcedor do Vasco... Tem isso também. Pelo amor de Deus, o que a gente mais faz nesse programa aqui, Lucas Pedrosa, é defender São Januário, defender o Vasco. Pelo amor de Deus, não cai em pilha, não taca nada, não faz confusão, porque o povo tá doidinho para pegar um pingo de vocês, para fazer o que fizeram já no ano passado, e a gente brigou aqui nesse programa para dizer que muita gente tomou punição bem menor que a do Vasco. Então, por favor, torcedor vascaíno, não faça nada, vá na atividade, faz aquela festa bonita que vocês fazem muito bem, seja o 12º jogador que vocês são, a diferença no Vasco é você em São Januário, mas nada de cair em pilha, porque imagina só, dá um pinguinho aí, Pedrosa. É tudo que eles querem. Pois né? é, exatamente isso. E eu acho que, infelizmente, a gente não tem a imagem, porque a imagem é do momento do jogo. Quem inicia a confusão é o Coelho, gente. O Jefferson, que se eu não me engano, o lateral que tenta dar um soco no Betinho, acaba sendo expulso depois que o VAR é chamado, mas quem tinha que ter sido expulso era o Coelho lá dentro do jogo ainda, e o VAR não chamou naquele momento, que ele tentou dar um soco na cara do Lucas Piton. Não, tem um frame que parece claro, que pega, É né? óbvio, é claro. E a confusão começou por causa disso. Então, assim, isso pra mim, Fernanda, essa notinha do Atlético Paranaense aí, que é um clube que eu respeito muito, é uma nota patética. É uma nota vergonhosa, e o Vasco respondeu muito bem. Inclusive, não só respondeu também o Atlético Paranaense, como respondeu o jornalista lá de Curitiba, que tratou a Zona Norte do Rio de Janeiro como se fosse algo de baixa renda, de baixa educação, de forma preconceituosa. E o Vasco, mais uma vez, mostrou que é um clube do povo, que é um clube que respeita todo mundo, e que, novamente, o Pedrinho, inclusive, fazendo essa nota, mostrou para esse jornalista que aqui a gente respeita todo mundo, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, de qualquer lugar, porque aqui é todo mundo igual. É respeito, inclusão e igualdade. Esse é o lema do Vasco da Gama. Se vocês não têm aí, paciência. E aí, torcida, o que acharam? Deixem nos comentários sua opinião. Até breve, torcedores. Fiquem ligados para mais atualizações. Até a próxima!